senhores, hoje nós temos o encontro de número 42 e não estamos considerando nesses 42 aqueles painelistas que, ao invés de palestra, concederam às seminas entrevistas. Então, o palestrante já está entre nós, Marcelo de Souza. O Marcelo, todo mundo sabe, é um homem de vários chapéus, dois deles principais na atividade da liderança empresarial em Minas Gerais. Preside o CDL, cujo ex-presidente Fausto aqui também se encontra, e preside o nosso SEBRAE. Anuncia a presença do presidente em exercício, Marcos Brafman, a presença do presidente, ex-presidente da casa, o Roberto, e do presidente de honra, que é o nosso sempre presidente, Aguinaldo Diniz. O que é esse projeto em rapidíssimas pinceladas? A Seminas saiu da zona de conforto e não saiu só. Saiu em parceria com todas as instituições mineiras, no sentido de modo muito ousado, oferecer ao Brasil um projeto de reforma de suas instituições. É muito. É original? É original, mas não dava mais para esperar. O Brasil realmente é muito maior do que os seus problemas, mas os problemas brasileiros estão tomando conta do tempo da gente. Nós anunciamos que esta é a palestra de número 41, sem considerar as que são gravadas. Nós já temos, está ali o secretário-geral do projeto, que é o Gustavo, e nós temos hoje a palestra do Marcelo. Nós temos no dia 2 e dia 3 um grande evento, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que também é centenário, e com o Instituto dos Advogados de São Paulo, a outras instituições. Estas são as instituições realizadoras. São 10 palestrantes com 2 palestras magnas. A primeira delas, à tarde e noite do dia 22 de setembro, estará conosco o ex-ministro da Justiça, jurista de primeira linhagem, Miguel Reale Júnior. No dia seguinte, discutindo exatamente a reforma do Código Civil que está proposta, fala a esposa dele, também professora titular da USP, Judite Martins da Costa, e mais 10 palestrantes. São palestrantes da USP, do Instituto dos Advogados de São Paulo, da nossa Faculdade de Direito e do nosso Instituto dos Advogados, de 2 e 23 de setembro. Depois, no dia 3 de outubro, Belo Horizonte recebe a Federação dos Institutos dos Advogados Brasileiros. 17 estados têm seus institutos organizados. 15 já confirmaram presença em Belo Horizonte. Vai ser um dia de entrevista de grandes juristas, porque as 15 maiores universidades brasileiras, no que tange às faculdades de Direito, aqui estarão presentes e todos concederão entrevista ao nosso projeto de reforma do Estado. No mês de outubro, nós ainda vamos marcar a data, mas quase que em tempo real, estaremos entregando à diretoria da Semina os anais do projeto. Já tem quase 200 páginas. Vocês não imaginam o tanto de sugestões que tem, o tanto de projetos que até já estão em andamento, estão precisando de padrinhos, mas principalmente a palavra do empresariado brasileiro e não apenas mineiro está verticalmente presente neste ambicioso projeto. Eu passo a palavra para o presidente Aguinaldo Diniz, que anunciará e acolherá aqui o nosso palestrante, que tem muito prestígio, porque a Seminas inaugura o novo parlatório exatamente com a palavra do palestrante de hoje. Obrigado. Obrigado, presidente Anchieta. Como sempre, ele discorre perfeitamente quais são os passos e os motivos que estamos fazendo esse trabalho, que é um seminário permanente da reforma do Estado brasileiro. Não precisa mais de falar da necessidade de reforma. Qualquer um de nós sabe, e muito bem,
das reformas que o nosso país precisa para poder engatar um regime de crescimento, geração de emprego e renda. Temos que trabalhar para isso, fazer os esforços. E esse projeto da Seminas, liderado pelo presidente Anchieta, ao fim e ao cabo, terá um documento de alta relevância que será encaminhado às autoridades, aos associados, às entidades de classe, ao meio político, mostrando esse trabalho que é realmente, como o Anchieta falou, de grande importância. Com muito prazer, nós recebemos o Marcelo aqui hoje. Eu vou ler rapidamente um breve currículo. O Marcelo Souza Silva foi presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas em Belo Horizonte, CDL-BH, desde janeiro de 2009. Marcelo Souza Silva é empresário do setor de comércio e serviço e tem uma relação com a entidade de mais de 35 anos. Começou em 1989 na CDL Jovem e, a partir de 1997, já na CDL-BH, ocupou o cargo de vice-presidente em diversas gestões. Bacharel em Administração de Empresa e em Ciências Contábeis, Marcelo de Souza e Silva foi diretor da Junta Comercial de Minas Gerais no período 2007 a 2009, onde coordenou a implantação do projeto Minas Fácil, de agilização e simplificação de processos de abertura de novas empresas. Na Prefeitura de Belo Horizonte, entre 2013 e 2016, foi secretário de Desenvolvimento Econômico e secretário regional Centro-Sul. É presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, para o quatriênio 2023-2026. Também presidente da CDL de Nova Lima, diretor especial da Confederação Nacional das CDLs, conselheiro de administração do SPC Brasil S.A., conselheiro regional efetivo do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais e membro do Conselho Municipal de Turismo de BH. Seu compromisso como presidente do CDL-BH é o de trabalhar de forma incansável em defesa de quase 13 mil associados, e de intensificar as ações para ajudar no desenvolvimento econômico e social da capital mineira, fazendo de Belo Horizonte o melhor lugar para empreender e para viver. O nosso convidado de hoje abordará o tema Reforma do Estado brasileiro, por um país que comece no município e respeite o cidadão. O nosso palestrante terá que sair às 18h30, ele falará por 40 minutos, então nós faremos um debate aí de mais uns 30 minutos. Convido o meu presidente, caro Marcelo Souza Silva. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores, amigas e amigos. Boa tarde, né? Esse é o ritmo, viu, gente? Tá desde cedo aí, agarrado, né? Bom, primeiro, presidentes aqui presentes da Seminas, ex-presidentes, né? Doutor Guinaldo, que fez aqui essa leitura do convite que a mim foi feito. Marcos Braffman, que está presidente em exercício, doutor Anchieta, José Anchieta, ex-presidente também, doutor Roberto. Um prazer estar aqui para vocês terem a relevância que nós da CDL-BH temos com a Seminas. Nós cancelamos a nossa reunião de diretoria hoje, então boa parte da nossa diretoria está aqui presente, representando, né, também a CDL-BH. E eu queria dizer a vocês que, independente de ter a minha fala aqui ou não, a CDL-BH, né, e o Sebrae Minas apoiam o movimento que vocês estão fazendo. Já participei de alguns debates aqui, de algumas palestras. Tenho a honra aqui e tenho que tomar muito cuidado, porque o último palestrante, eu acho que foi o doutor Anastasia, né, o senador Anastasia, ex-governador, professor, com a competência toda que ele tem, o conhecimento e também de transmitir, né, esse conhecimento para todos nós. Mas é dizer que esse tema
é um tema bastante doloroso, é um tema que nós, empresários, temos, às vezes, distanciamento, né? Nós não somos muito próximos desse tema, mas que nós somos afetados diretamente, né? O resultado dessas discussões afeta a nossa vida diretamente por causa do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Bom, então, o Marcos Brafman já cumprimentei, nosso amigo de longa data, né, Marcos Brafman? Presidente em exercício, Dr. José Anchieta, Dr. Roberto Fagundes, Dr. Aguinaldo Diniz, Marcos Ineco, meu vice-presidente, está aqui na nossa diretoria, o Bruno, já citado aqui, né, também pelo Dr. José Anchieta, ex-presidente da CDL, ex-presidente da Junta Comercial e presidente do Conselho de Administração da Codenge, né? Está lá presidindo o Conselho de Administração da Codenge. O Lucas Pita, meu vice-presidente, também está aqui. Fernando Cardoso. O Zé Anjo de Souza, o membro do nosso conselho consultivo mais antigo, está aqui, né, Zé Anjo, também com a gente, muito obrigado. O Nilton Ferreira, presidente do Conselho Fiscal da CDL-BH. O Carlos Grimaldi está aqui também, presidente da CDL Jovem, alguns componentes da nossa CDL Jovem. O senhor citou, né, doutor Aguinaldo, ao ler aqui esse currículo, um dos orgulhos que eu tenho é de ter adentrado a CDL-BH através da CDL Jovem, então tem esse DNA do associativismo desde 89, então mais de 35 anos que participo aqui junto com meus amigos. Só sabe que quem participa da CDL Jovem não deixa a CDL Jovem, né? Estou vendo o Wilson chegando ali, nosso presidente, foi presidente da CDL Jovem, presidente da nossa fundação CDL também. E, em nome da Lidiane, que está aqui presente, nossa gerente executivo, cumprimento institucional, todos os nossos também colaboradores e também os colaboradores profissionais aqui da Associação Comercial de Minas, né? Também nossos diretores consultivos que estão aqui presentes. Bom, eu sei que ele não está aqui, mas eu tenho que agradecer ao Bellini também, né? Ao presidente Bellini, está lá curtindo suas férias, fazendo seu passeio merecido, né? Mas ele me ligou falando que não estaria aqui. Falei com ele na mesma hora o seguinte: não precisa se preocupar, presidente. Falei com ele: olha, estou em casa, né? Lá eu estou em casa, são todos amigos, a Minas é uma grande parceira da CDL-BH, do Sebrae Minas, ao longo de muitos anos, e estarei em casa. E aí, eu fiz uma fala, né? Doutor Anchieta tem toda a formalidade que lhe cabe, até por causa da profissão que ele exerce, o advogado, tem que ter a oratória muito, muito bem colocada, as defesas que faz, né? Presenciais. Mas eu vim aqui mais para a gente conversar, trazer esse assunto e falar com vocês um pouco desta nossa visão. O que é a Carreforma? Maria Elvira, deputada, tudo bem, Maria Elvira? Ela falou que não ia conseguir vir, viu? Me mandou um recado esse final de semana e está aqui, muito obrigado. Mas esse tema é um tema que desde o século XX, século passado, a gente discute esse tema com muita ênfase, né, depois da Constituição. E essa reforma do Estado brasileiro, um foco na valorização dos municípios, eu acho que é uma pegada muito boa para a gente discutir, a gente entender, né, que essa eficiência administrativa que a gente fala, eu falo muito isso, né, tanto a CDL quanto o Sebrae, quanto a Seminas e as outras entidades parceiras, a gente trabalha muito essa eficiência operacional nas empresas. A gente precisa trabalhar também essa eficiência operacional nos governos, no Estado, nos municípios, no Estado e também no governo federal. Para isso, a gente precisa, é óbvio, né, de um arcabouço de legislação, de arcabouço de leis, para que isso seja muito facilitado na sua condução do dia a dia. Nós estamos modernizando muito essas nossas atividades empresariais, do desenvolvimento econômico, na relação do privado com o público, das pessoas com o público, né, o cidadão com o público. A gente precisa acelerar. Nós precisamos dinamizar todo esse aspecto. É aí que entra essas solicitações, essas questões que a gente tenta trazer para o nosso dia a dia, mas também para a relação que é necessária com o governo. E o governo enxergar isso, né? Hoje, pessoas de bem não estão querendo participar de
posições, né, em governos, porque correm o risco de estarem trabalhando, dedicando, agindo de boa fé e chegar daqui 10 anos, 20 anos, ter lá um oficial de justiça cutucando seu ombro e falando com ele, ó, tem um documento que você assinou lá atrás que ele gerou para você uma consequência, né? E aí você não tem essa segurança jurídica. Bom, nós já entendemos, o doutor Anchieta falou aqui no começo, o doutor Aguinaldo também um pouco, que nós precisamos fazer isso porque nós precisamos melhorar o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Eu falava há poucos dias com uns amigos sobre o tarifaço dos Estados Unidos, né, aqui no Brasil e em outros países também, que nós temos aqui um campo fértil no Brasil. O Brasil é um campo fértil. Nós poderíamos estar atendendo essas demandas que nós estamos exportando aqui dentro, né? O nosso mercado é um mercado consumidor potente, necessitado, né? Mas a gente não consegue, porque tem muitas barreiras internas, né? Então, às vezes, a exportação, o mercado de fora recebe muito melhor quem produz aqui no Brasil do que nós próprios, né? E isso passa muito pela essas facilitações ou essas dificuldades que encontramos aqui na legislação brasileira. Bom, na nossa visão, esse pacto federativo tem que ser feito, esse novo pacto federativo, né, entre União, Estados e municípios. E esse assunto, como todos nós sabemos e acompanhamos, está em pauta no Congresso e no governo federal há pelo menos 15 anos, no mínimo 15 anos. O doutor, não sei se é mais isso, mas tem 15 anos que esse pacto federativo e que não caminha, ou caminha muito lentamente, né? Nós vamos fazendo um remendo aqui, um remendo ali, e isso não dá a tranquilidade jurídica, o arcabouço de legislação para que a gente possa atuar. Bom, esses avanços que foram poucos, né, mesmo com essa mobilização, principalmente dos prefeitos, as marchas que nós já vimos várias vezes em Brasília, os prefeitos se unindo, né, mais de 5.500 prefeituras, municípios no Brasil, que também, vou falar isso aqui um pouco, que é um grande dificultador, interesses diversos, as nossas regiões, com cada um com seu interesse, e se unindo e trabalhando isso de forma isolada ou separada, né, sendo que a gente precisava trabalhar isso de forma unida, né, todos nós entendendo qual o melhor caminho para buscar, para a gente solucionar. Bom, autonomia dos municípios na Constituição foi estabelecida pela Constituição de 88 e inovou ao garantir essa autonomia política e administrativa aos municípios e reconhecê-los como entes federados, né? O que nós entendemos é que a legislação, né, o legislador entendeu isso, mas na prática isso não aconteceu. Na prática, cada vez mais, o governo federal ele recolhe mais impostos, segura com ele os impostos e, para esse imposto chegar na ponta, no município, é uma tristeza, né? É uma dificuldade enorme. E isso que dificulta, porque onde está a vida de cada um de nós é no município. A infraestrutura que precisa, né, a saúde, a educação, a segurança, os investimentos necessários tem que ser feito no município. E isso está cada vez mais sendo suportado pelos municípios que não têm mais onde buscar arrecadação e tem que ficar com cobertor curto, puxando de um lado, depois puxa do outro, né, para que ele possa solucionar os problemas de todos nós cidadãos, as demandas que precisamos. E aí vem dentro de um processo em que o SEBRAE trabalha isso muito, né? O SEBRAE trabalha, eu vou abrir um parênteses aqui para todos entenderem, o SEBRAE trabalha de 3 eixos, 3 negócios, o suporte empresarial, que todos conhecem, que é a origem do SEBRAE, que fazer o suporte empresarial para quem quer empreender e quem já é empreendedor. A gente trabalha educação empreendedora, né, mudando a mente das pessoas para ter uma atitude empreendedora, e o SEBRAE Minas é referência. E aí, o terceiro negócio do SEBRAE vem muito a calhar aqui, que a gente trabalha o desenvolvimento econômico regional, local. Então, a gente trabalha isso, o SEBRAE trabalha muito forte com os municípios, fazendo com que aquele município se desenvolva nas suas aptidões ou trazendo, inclusive, novos investimentos ali para o município para que ele possa se desenvolver economicamente, gerando emprego para quem mora no município e melhorando a renda de quem está ali
e fazendo uma coisa necessária, que as pessoas se fixem naquele município, não precisem sair daquele município. E nós precisamos das legislações fortalecendo isso. E a gente vê isso com muita dificuldade. Quando nós trabalhamos com os municípios, a gente vê uma dificuldade enorme, porque o prefeito, com a sua equipe de servidores, tem que ficar cuidando do dia a dia dos moradores. E esquece de fazer o seu planejamento, esquece de fazer as suas facilitações, né? Esquece de ter uma estrutura adequada, de buscar essa estrutura adequada. Aliás, várias vezes ele até busca, ele até tenta, mas ele não consegue porque a nossa legislação não atende, né, adequadamente aos municípios. Então, ele precisa realmente buscar esse suporte no governo do Estado e ele precisa buscar esse suporte no governo federal. E aí é onde, mais uma vez, nós precisamos que a legislação, que os trabalhos em união, né, das entidades e também de outros órgãos, a OAB faz isso muito bem, os órgãos do direito fazem isso muito bem, porque vêm todo dia, atuam todo dia nessa busca da facilitação dessa questão em que os municípios precisam ser mais atendidos. Bom, eu coloquei uma lâmina aqui só para a gente ter claro isso, e vou reforçar isso toda hora com vocês. Um público de empresários, nós temos que ter isso muito correto na nossa mente, né? Nós precisamos ter esse assunto na discussão. Eu falei aqui no início e quero repetir. Normalmente, nós empresários, nós não discutimos isso. Nós discutimos a infraestrutura que está faltando, né, as estradas que precisam ser melhoradas para o transporte das mercadorias, nós discutimos a alta carga tributária, nós discutimos a questão da segurança, nós discutimos a questão da saúde que está deficiente, a questão da educação, e nós não discutimos a questão da legislação, né, sendo facilitadores, sendo parceira. Eu queria só resgatar aqui, eu acho que eu fiz essa lâmina aqui em sua homenagem, doutor Anchieta, a palavra município. Ela tem origem no latino município, não é isso? Que por sua vez deriva de municípios formado por munus, serviço, dever, e capere, tomar, assumir. Então o município é isso, né? Assumir o dever, ele fazer isso e fazer os serviços necessários. Eu não sei se todos lembram, eu fui, né, o doutor Aguinaldo citou aqui, eu fui secretário municipal aqui, secretário de desenvolvimento, e depois eu fui secretário da Regional Centro-Sul, duas estruturas diferentes. Uma primeira, totalmente estratégica. Secretário de desenvolvimento, você busca a estratégia para buscar o desenvolvimento com as parcerias. E a Secretaria de Regional Centro-Sul é uma subprefeitura que é a dos serviços, né? Prestar o serviço da melhor maneira, cuidar da cidade, fazer a famosa zeladoria da cidade, para que o cidadão possa aproveitar da melhor forma possível a cidade. E aí, a gente pensou muito, né, naquela época, o doutor Márcio Lacerda era o prefeito, e vários secretários, nós trabalhamos muito com essa questão de melhorar esse ambiente, que é o propósito da CDL. Desde aquela época a gente já enxergava assim, que é fazer de Belo Horizonte a melhor cidade para se empreender e viver. E esse é o propósito, creio eu, de todos os municípios. Eu não vejo nenhum prefeito, nenhuma legislação municipal não trabalhando essa questão de se fazer juntamente com os cidadãos, né, e juntamente com quem empreende na cidade, essa cidade boa para se viver. Bom, os cidadãos então discutiam então naquela época e votavam as legislações melhores. É o que nós precisamos fazer, é o que nós estamos fazendo aqui, né? De bom grado estamos fazendo aqui. Estamos discutindo as legislações, precisamos aprofundar, buscar as melhores práticas e hoje, com o advindo da tecnologia, a gente consegue fazer isso de uma maneira diferenciada e de qualidade, né? Sabemos quais são as boas práticas no mundo para que a gente possa fazer essa reforma administrativa. Então, portanto, né, ninguém vive na União e ninguém vive no Estado. Todos nós vivemos no município. Então, precisamos realmente focar esse nosso trabalho.
aqui no município. Bom, nós aqui em Belo Horizonte, nasceu em Belo Horizonte, né, e nós depois levamos o Brasil todo, todos conhecem o DLI, o Dia Livre de Impostos, que a CDL-BH lança, é um movimento que se tornou muito forte em todo o Brasil, justamente querendo mostrar não só o que a gente recolhe de alta carga tributária, mas também que essa alta carga tributária recolhida, ela não volta em serviços de qualidade para nós, cidadãos. Então, o que nós estamos falando aqui? Quando a gente discute a reforma do Estado, quando a gente discute um Estado com custo menor, um Estado menor, cuidando das questões mais pontuais, ou melhor, as questões mais importantes para o cidadão, é que a gente quer que esse Estado deixe nós, cidadãos, deixe os empresários trabalharem de uma maneira tranquila e fazer esse papel. Nós estamos vendo muitas já parcerias público-privadas que acontecem e que são sucesso em vários pontos no Brasil e que estão sendo replicadas em vários locais aqui no Brasil, e a gente precisa fazer isso. Lembrando que os estados recebem em torno de 25%, os municípios recebem em torno de 15% da arrecadação e a União recebe cerca de 60% dessa arrecadação. E tem uma burocracia enorme. Além da burocracia enorme para a distribuição desses recursos, né, a União e os estados também, para fazer chegar esses recursos aos municípios, eles têm uma dificuldade tremenda por causa da política. Depende muito do relacionamento político do prefeito ou de qual ideologia está ali naquela liderança da prefeitura para que ele possa receber esse recurso e fazer o seu desenvolvimento. Então, o que a gente espera que na reforma do Estado, o que a gente pede que na reforma do Estado, é que esse fator seja bastante facilitado. Nós estamos vendo um pouco o contrário na reforma tributária. O que vai se arrecadar, o governo federal está se falando em montar um conselho, está se falando não, já está na legislação, a criação de um conselho que vai definir o melhor caminho para se distribuir, sendo que nós temos hoje as instituições financeiras no Brasil são grandes facilitadoras de processo, atualizadas, talvez as melhores do mundo, e que poderia ter essa arrecadação recebida já sendo distribuída no formato para já chegar aos caixas dos municípios e do Estado também, e não ficar na União para ficar essa decisão. E a gente sabe que cada vez mais a reforma é necessária para facilitar essa vida dos municípios, porque os municípios cada vez mais estão arcando com mais responsabilidades, né? Então a gente precisa de um Estado, e vou chegar lá onde vocês estão pensando, quando a gente fala do custo Brasil, do Estado menos custoso, né? Muitos servidores, a gente tem um número excessivo de servidores públicos, né? Municipais, estaduais, federais, a gente sabe que tem um custo elevado. Mas aí a gente também sabe que essas demandas que nós temos nos municípios, principalmente educação, saúde, demandam servidores qualificados, né? Nós temos que também trazer essas qualificações para os servidores municipais e agregar a eles esse retorno favorável para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. O SEBRAE, a partir dessa gestão, a gente está trabalhando muito no SEBRAE a questão da capacitação de gestores públicos municipais. Nós temos que trabalhar. Eu estava esse final de semana em Gramado, num evento da Federação das CDLs lá do Rio Grande do Sul, e na volta para Porto Alegre eu vim no mesmo veículo que uma consultora, ela chama Vitória Luz, ela uma palestrante, e a gente conversava e ela falou comigo, me perguntando assim, o SEBRAE tem algum trabalho de capacitação dos servidores públicos municipais com a questão da IA, inteligência artificial? Eu falei, ainda não. Ela falou, eu posso formatar um trabalho e apresentar para vocês? Eu falei, claro, não só pode como deve. Nós estamos falando toda hora, toda reunião, todo evento que nós vamos, nós estamos falando de IA. A gente sabe também que tem uma legislação trazendo essa questão, o marco, né, da tecnologia, da inovação, e nós precisamos também trabalhar a questão da inteligência artificial
com os servidores públicos municipais, porque senão acontece a mesma coisa que aconteceu ou que acontece no dia a dia de cada um de nós. Você chega com inovações, com tecnologias, e quando chega isso no poder público, como não tem uma legislação que é flexível ou que seja mais maleável para receber esse tipo de inovações e tecnologias, você não consegue avançar com a celeridade que essas inovações precisam. Então, eu falei com ela isso, nós estamos fazendo isso no SEBRAE, nós já fizemos capacitação com o pessoal da cultura com relação à questão da Lei Rouanet, incentivo, nós já fizemos capacitação com atração de investimentos, então precisamos cada vez mais capacitar também os servidores públicos municipais. Bom, essa questão de trabalhar a legislação federal para que a gente possa ter nos municípios essas soluções, ela não é fácil. A gente sabe disso, nós sabemos que nós precisamos fazer essa mobilização com todas as lideranças, esses encontros que a Associação Comercial está fazendo, encontros que ocorrem em todo o Brasil com esse tema, e aí, mais uma vez, parabenizar o Dr. José de Anchieta, que liderou esse processo aqui e que traz sempre, não desiste, né? É importante isso, é persistente, isso é persistente mesmo, num tema tão doloroso, né? É importante a gente estar discutindo e a gente entender isso. O que nós precisamos fazer? Primeiro, é o convencimento, né? Todos nós sabemos que qualquer tema precisa ter o convencimento das pessoas. Segundo, isso aqui, essa parte aqui o que nós estamos fazendo, é o conhecimento trazido, a capacitação com profissionais competentes que vão traduzir na legislação quais são as nossas demandas e trabalharmos isso com os legislativos municipais, os legislativos estaduais e o legislativo federal, que é a Câmara e o Senado. Então, esse trabalho de formiguinha que está sendo feito, e aí sim produzindo um documento que tem que ter todo esse apoio e todo esse respaldo da sociedade organizada, da sociedade civil organizada. E precisamos juntar os esforços, né, doutor Anchieta, doutor Aguinaldo, Marcos Braffman, precisamos das outras entidades também entendendo, defendendo os seus direitos também, os seus pontos de vista, para que a gente tenha essa solução o mais breve possível. E não precisemos de ficar aí os prefeitos tendo esse pires na mão todo dia lá em Brasília. Bom, o Brasil, como todos nós sabemos, carrega esse estado pesado, lento, desigual, né, e, sobretudo, distante da realidade concreta da população. E, além dessa enorme dificuldade enfrentada pelas prefeituras, nós temos um estado excessivamente burocrático, né, tanto falando da questão municipal, da visão estadual e da visão federal. A gente parece que quanto mais a gente busca avançar, mais dificuldades a gente tem. Nós trabalhamos aqui, e o SEBRAE é um parceiro muito forte do governo do Estado, a questão da liberdade econômica. O Lucas Pita, estou vendo o Lucas ali, né, da lei da liberdade econômica. Nós tivemos agora, há poucos dias, no mês passado, a sanção aqui pelo prefeito de Belo Horizonte, o Álvaro Damião, que sancionou a lei, e nós temos agora que ficar muito próximos por causa da regulamentação. A lei da liberdade econômica já está em mais de metade dos municípios de Minas Gerais, e esse é um grande facilitador, né? Facilita, desburocratiza, evita custos, né? Facilita para que o empresário que não precisa fazer todo o seu caminho diferenciado, e também dá segurança jurídica. A lei da liberdade econômica, ela dá segurança jurídica. A gente está vendo acontecer em todo o Brasil, esse é um bom exemplo de que nós estamos vendo caminhar com muita força em todo o Brasil, né? E ela, com certeza, ela é praticada muito nos municípios, mas também em alguns estados, como Minas Gerais, e outros estados também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também estão batalhando para que essa legislação venha facilitar e desburocratizar. Bom, também a questão da reforma do Estado bate muito nessa quantidade
né, de servidores, nesse custo que é tudo muito caro. Isso, bem lembrado, Lucas Pita. A sala mineira que o SEBRAE tem nos municípios, os mais de 700 municípios que tem sala mineira, em parceria com entidades, com associações comerciais, CDL, sindicatos rurais, sindicatos lojistas também, né? A gente tem isso muito forte em toda Minas Gerais. Mas eu estava falando da questão desse custo, do número, da quantidade de servidores e também dessa nossa dificuldade em ter a gestão eficiente nos órgãos públicos. Hoje eu estava comentando sobre as compras governamentais, né? Eu vi o Gaspar aí. É um trabalho que nós estamos fazendo, tentando facilitar as compras governamentais. Hoje, a legislação brasileira, e é um tema, né, que também a gente precisa tratar nessa reforma, a legislação brasileira dificulta muito a questão de custos mais baixos com qualidade de produtos, né? Serviços também. Para vocês terem uma ideia, o SEBRAE, a empresa de turismo que atende o SEBRAE, é uma empresa do Rio Grande do Sul que só aceita os pedidos do SEBRAE por e-mail. Não conversa por WhatsApp, não conversa por telefone, tem que ser tudo registrado por e-mail. E sendo que sexta-feira, no final da tarde, se acontecer alguma coisa até segunda-feira, é a maior dificuldade. Existe um plantão, mas a gente não consegue contratar uma empresa aqui de Minas Gerais, né, que tem tantas empresas boas de atendimento nesse segmento, e vários outros, né, gente? Vários outros segmentos, porque a legislação nossa, ela ainda é bem arcaica e sempre pensando na questão de dúvida, né? Ela sempre acha que todo mundo vai prejudicar, né? Que as pessoas não têm aquela aptidão para fazer o bem, fazer uma coisa boa, fazer a coisa da melhor maneira possível. Então, na dúvida, vamos fazer o seguinte, vamos dificultar, vamos burocratizar, vamos criar dificultadores para que a gente não tenha problemas. E aí, ao contrário, né? Aí você tem aquela questão das pessoas criando cada vez mais dificuldades e a gente tem no Brasil uma questão que é muito ruim, a venda de facilidades, né? Então, a reforma do Estado, a reforma administrativa, principalmente, ela iria diminuir bastante esse custo do Brasil, que é estimado em cerca de 1,5 trilhão de reais por ano, e que isso poderia reverter em investimentos muito fortes em infraestrutura, saúde, segurança, educação, que a gente sabe aqui no Brasil precisa tanto. Bom, o que nós pedimos com a reforma administrativa, com a reforma do Estado, é a descentralização de verdade. O que nós estamos vendo hoje é uma descentralização de responsabilidades. O governo federal descentraliza a responsabilidade e não descentraliza os recursos e também as condições para que os municípios e até os estados possam ter essa facilidade. Por que isso é importante, né? Porque nós, cidadãos, estamos perto aqui da gestão municipal. Para nós é muito fácil, cada um de nós, fazer essas tratativas e a gestão municipal também é muito importante fazer o que a população está solicitando cada vez mais ali perto no município. Bom, esse novo pacto federativo ele precisa repassar recursos diretamente e de forma proporcional às responsabilidades, reduzir a dependência de transferências discricionárias e permitir consórcios e cooperação intermunicipal com mais liberdade e incentivo. Aqui é um ponto que a gente coloca com muita atenção para que isso ocorra. Hoje a gente já vê consórcios, cooperações intermunicipais com mais liberdade e incentivos, porque você tem a governança feita entre os municípios e com interesses daquela região com muito mais assertividade. E aí você tem esse dificultador, porque os municípios se juntam, né, para fazer esse interesse, para executar esse interesse, mas tem a dificuldade de ter que levar isso ao Estado, ter que levar isso ao governo federal e não ter o poder decisório ali para realmente tomar as atitudes necessárias ali para aqueles municípios que estão ali. Então, esse modelo,
é um modelo que a gente acha que se encaixa muito bem na sugestão em que a gente pode estar levando, que é o modelo dos consórcios, né, intermunicipais, o modelo ali de a união dos municípios ali com uma governança diferenciada, com responsabilidade, óbvio, mas que poderia ter uma facilidade muito grande nessa atuação. E é óbvio, né, que nós precisamos colocar o serviço público no século em que nós estamos, na modernização que nós já vimos, né, na facilitação necessária que o serviço público precisa. Nós temos não muitos serviços públicos hoje digitalizados, nós temos algumas facilidades com o avanço da tecnologia. O Brasil é um dos países que mais tem tecnologia de ponta, né, em muitos segmentos, e que não utilizam essa tecnologia de ponta no serviço público. Nós tivemos recentemente, há 2 anos atrás, na Estônia. A Estônia, por ser um país pequeno, uma população pequena, cerca de 1,5 milhão de pessoas, mas 90% dos serviços públicos são digitais. Você tem uma identificação só, em tudo que você vai fazer, você tem esse retorno com muito mais facilidade. Esse é um exemplo que a gente tem que seguir, que outros países também fazem isso, buscam tirar essas distorções que existem nos atendimentos, principalmente num país igual ao nosso, que tem essa população tão precisada, numa quantidade maior do que a população que tem esse volume de utilização que a gente precisa ter, uma população mais qualificada. Bom, essa reforma administrativa que a gente pensa, ela precisa valorizar também o servidor competente. Nós temos um problema e nós temos uma preocupação muito grande em que todos nós já criamos uma cultura em que o servidor público ele não dá o retorno necessário para que o serviço seja bem feito. Isso não é verdade. A gente tem muitos servidores. Eu sou testemunha, quando eu trabalhei na prefeitura, eu falo isso. A gente tinha uma equipe, o que precisava era as lideranças serem capacitadas. Muitas vezes as lideranças são escolhidas pelos gestores públicos que são eleitos, e essas lideranças não têm a capacidade, às vezes até com muita boa vontade, querem ir lá, dedicar o seu tempo, dar a sua contribuição, mas elas não conseguem transmitir para os servidores públicos. Ou talvez, muitas vezes, não conheçam o que é ser um servidor público, qual a legislação que está pertinente ali, aquele serviço que ela está executando ali, e ela não consegue fazer com que os seus comandados, né, os servidores que trabalham ali, tenham esse retorno satisfatório. Então tem que ter muito cuidado quando a gente faz essa avaliação de que a quantidade de servidores públicos que atrapalham, que é um peso para todos nós, porque não dão um retorno, mas a gente vê muitas coisas funcionando no Brasil de maneira qualitativa também. Então, o que nós temos que pensar muito é reavaliar essas estruturas, e a reforma administrativa, ela pensa muito isso, né? Nós temos um exemplo aqui em Minas Gerais, se não me engano, aqui o governo do governador Romeu Zema tem 12 ou 13 secretarias, e nós temos no governo federal mais de 40 ministérios. Então, quando você amplia, você cria essa máquina muito grande, você não concentra, você não traz essa efetividade, você faz com que esse custo também aumente, e aí você faz essa burocracia crescer e esse retorno não ser satisfatório. Esse é um outro ponto muito importante para a gente, porque nós precisamos ter essa, como eu já disse aqui no início, essa eficiência operacional também nos governos. Bom, reforma do Estado, óbvio, claro, né? É também super importante para todos nós da iniciativa privada, porque nós que fazemos a geração de riqueza desse país. Todos nós, né, os trabalhadores, né, e nós que somos empreendedores, todos nós que buscamos essa geração de riqueza, do emprego, da melhoria de renda das pessoas. Então, se a gente conseguir acelerar licenciamento urbano e ambiental com responsabilidade, a reforma também precisa tratar esses aspectos. O país amplo, com toda essa gama de serviços, gama de produtos, né, de produção do agro também, e que tem que olhar essa questão do meio ambiente, né, com tranquilidade, mas com agilidade, é muito importante. Unificar e digitalizar cadastros e registros,
integrar sistemas fiscais e contábeis e adotar governança baseada em dados e inteligência pública, né? Enfim, é o que eu falei aqui um pouco, dar crédito e confiança à iniciativa privada, a acreditar em quem quer investir. A lei da liberdade econômica faz isso, né? Se o ente público não consegue atender naquele tempo que a lei prevê, ali já está o empreendedor, já está com toda a liberdade para que ele possa fazer o seu empreendimento ir para frente. Bom, eu acho que o grande desafio é criar consensos e compromissos, né? Esses consensos e compromissos, os compromissos coletivos em torno de propostas que já vêm sendo exaustivamente discutidas, mas que estão demandando ainda medidas práticas, né? Rever esse pacto federativo para garantir mais recursos aos municípios, reformar a administração pública com foco em resultado. Eu acho que nós temos hoje essa capacidade de fazer isso. Nós precisamos fazer que a gente tenha resultado. Nós não vivemos um momento político satisfatório no Brasil, né? Nós estamos aí com a polarização. Isso é muito ruim, porque o resultado desse movimento que não é de qualidade, ele realmente vem com resultado negativo para todos nós, e nós estamos sofrendo isso muito, né? Eu costumo falar o seguinte, esses dias estávamos fazendo uma viagem aqui pelo interior de Minas, as estradas lotadas, né? Todos nós que viajamos muito pelo interior, por outros estados, as estradas lotadas, a gente vendo caminhões transportando mercadorias para lá e para cá. Eu costumo falar que, talvez alguns de vocês já me ouviram falar isso. O Brasil já aprendeu, é com muita dor, viu, gente? Não é fácil, não. Mas já aprendeu a trabalhar, a produzir sem o Estado. O Brasil já aprendeu, nós já aprendemos. É muito ruim isso. É péssimo, aliás, não é muito ruim, não. É péssimo, né? Porque se o Estado atrapalhar o menos possível ou puder ajudar, é muito vantajoso. Mas nós já aprendemos isso. Ninguém quer discutir. Poucas pessoas aqui nessa sala querem discutir política, né? A gente quer discutir produção, a gente quer discutir melhor caminho, a gente quer discutir como que nós podemos fazer uma sustentabilidade melhor dos nossos negócios, né? Como é que a gente pode empregar? Olha para vocês verem, nós estamos discutindo a questão agora, que passa pela reforma, eu acredito muito nisso, a questão do Bolsa Família, né? Da empregabilidade junto ao Bolsa Família, da dignidade para as pessoas. Isso passa por uma reforma. Isso tem que ter um pensamento, uma visão em que as pessoas precisam ter essa ajuda necessária. Muita gente precisa muito mesmo da nossa ajuda, mas que a gente precisa levar essas pessoas a sair dessa dependência que nós estamos criando, para que elas possam buscar um trabalho, formar sua família, elas possam buscar uma dignidade do trabalho e ter o seu recebimento e ter suas condições seguradas. E aí, né, nós vamos ter que trabalhar a reforma previdenciária, né, de uma maneira muito melhor, que também não podemos esquecer. Daqui a pouco esse funil ali vai chegar, né? Nós não vamos conseguir, vai dar um boom aqui negativo aqui no nosso país. Então, a reforma, né, ela tem que trabalhar todos esses aspectos, principalmente digitalizar serviços, ajudar para que a gente possa digitalizar serviços e desburocratizar processos, né? Nós ainda temos muito processo burocráticos. A gente ainda tem essa cultura lá de quando foi descoberto o Brasil, que vieram lá os portugueses e trouxeram para nós toda aquela cultura enraizada, né, da burocracia excessiva, né, que a gente precisa trabalhar isso com muito mais celeridade, muito mais eficiência. Já disse aqui, estimular consórcios e parcerias em municípios, valorizar o servidor que entrega resultados, né? A gente precisa que esse servidor seja modelo e seja utilizado para que ele possa replicar com os outros servidores como que ele chegou naquele ponto, como é que ele enxerga, como é que ele é um facilitador. Aqui é um aspecto importantíssimo que na palestra do professor Anastasia ele destacou muito, que é combater privilégios e estruturas improdutivas. Hoje nós temos muitos privilégios agregados às nossas estruturas governamentais, que pesam demais, né? Profissionalizar a gestão pública com critérios técnicos de liderança, já falei isso aqui um pouco, né?
fazer essa avaliação. A meritocracia é muito importante, que a gente trabalhe isso com muita eficiência, a reforma precisa trabalhar isso, e aí a gente está falando a reforma administrativa, a reforma de pessoas, né, também, a fazer uma reforma com esse entendimento de recursos humanos, é muito bem elaborada, que não é fácil, Eu sei que hoje a nossa legislação já prevê muita coisa, mas ela não é realizada, não é executada. Nós precisamos trabalhar isso muito, apoiar a inovação e a transformação digital nos municípios também. Bom, vocês podem perceber, a essência de todas essas medidas está na melhoria do atendimento aos cidadãos. O que a gente pede é para que a gente possa discutir, a gente possa buscar elementos em que a gente possa convencer a todos para que a gente consiga trazer um estado mais eficiente, menos inchado e mais equilibrado. Nós precisamos urgentemente de colocar o cidadão no centro para que a gente possa para que a gente possa ter essa valorização desse cidadão. Também fazer o protagonismo do poder local e cortar privilégios e promover resultados melhores. Precisamos de um Estado mais leve, ágil, acessível e responsável. E essa transformação começa pela base da federação, que são os municípios. E aqui no Brasil real, é aqui que o Brasil real acontece, são nos municípios. É daqui que ele pode e deve renascer. Essa transformação só começa quando o município deixa de ser o primo pobre da federação e passa a ser verdadeiramente o protagonista, tanto nas responsabilidades quanto nos recursos. Eu repito, esta não é uma tarefa para governo A, B ou C. Não é tarefa de um único governo ou de um único mandato. Esta é uma responsabilidade de todos nós, todos os dias. Bom, eu estou terminando aqui a minha fala. Eu não trouxe uma fala técnica aqui sobre pontos da reforma, discutindo. Eu trouxe aqui o seguinte: o que nós, lideranças, precisamos estar entendendo cada vez mais, aprofundando cada vez mais, fazendo movimentos como esse cada vez mais, aliás, participando deste movimento cada vez mais, né? Cada um com a sua competência, né? Os advogados, os estudiosos, né? A academia, o doutor Zé Anchieta falou isso, que a academia também está envolvida nesse trabalho, a academia podendo fazer cada vez mais a sua contribuição, e nós, na maioria que estamos aqui, lideranças, movimentando para que isso possa acontecer. Como que a gente movimenta? E aí eu acho que é uma contribuição que nós podemos dar, cada um de nós podemos dar. É conversando com o parlamentar municipal, o parlamentar estadual, o parlamentar federal, né, os deputados e os senadores que nós temos, que nós votamos, mostrando a ele a importância desse tema e mostrando a eles que nós precisamos cada vez mais estar discutindo essas questões. Não é fácil. Não é fácil. No Brasil, os nossos parlamentares, em sua maioria, não vou aqui na minha visão generalizar, a maioria, quando é eleito, e aí eu vou abrir as parênteses novamente, eu fiquei sabendo semana passada que 80% dos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte vão concorrer a algum cargo para Estado ou para a Federação. Então, assim, como que você vai conversar com esse legislador sobre problemas do município que nós precisamos avançar, sendo que agora ele está com a cabeça lá para ser deputado estadual ou deputado federal, né? Daqui a mais 2 anos vem a eleição de governador, de prefeito, né? 2 anos, não, 4 anos prefeito. Daqui 2 anos vem os deputados, daqui mais 4 anos vem prefeito de novo. É uma outra coisa que a gente precisa fazer e que pouca gente está falando, até porque, eu disse aqui, nós não estamos tendo esse ambiente para falar da reforma política, né? Então, não adianta, e eu já escutei isso de vários dos senhores aqui presentes, não adianta nós fazermos a reforma administrativa sem fazer uma reforma política, sem fazer uma reforma previdenciária. Todas estão ligadas. Talvez esse puxar do carro, né, seu vagão,
da frente, a locomotiva ser a reforma administrativa, ela vem e facilite essa reforma, as outras reformas que nós precisamos. Outro tema que é indigesto, mas que é necessário, a redução também de tantos municípios no Brasil. Quando eu falo que o Brasil, a gente precisa focar aqui no trabalho nos municípios, que é muito importante, né, que nós, cidadãos, teremos cada vez mais os benefícios, se o foco for no município, mas mais de 5.500 municípios, né, no Brasil não é fácil. Nós temos aí um entendimento que com a redução de cerca de 20% a 30% desses municípios, que é possível de se fazer, né, a gente teria uma redução aí de custos, né, de despesas elevadíssimos e que a gente poderia estar fazendo com que o Brasil, em pouco tempo, poderia se recuperar e ter a sua economia totalmente levantada e fortalecida. Mas é um tema que, como que você vai discutir? Como é que você vai discutir a redução do município, né? Não tem ambiente político para essa discussão. Então, a gente tem que buscar. O que nós temos que fazer talvez não vai ser nessa gestão, né? Talvez não vamos ser nós que vamos estar aqui para comemorar essa reforma administrativa ou a reforma do Estado plena que nós precisamos, mas nós temos que dar a nossa contribuição. Falava também, né, conversávamos também, parte ou pedaços da reforma estão sendo feitas, né, dentro de possibilidades, um ambiente que é trabalhado. Então, isso também é muito importante a gente identificar. Às vezes você quer chegar no excelente, às vezes você faz o bom, né, mas não tirando o foco do excelente. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu acho que a gente pode fazer no que é bom, mas não tirar o foco do excelente. Eu queria reforçar aqui e parabenizar mais uma vez a Associação Comercial de Minas, porque é preciso que a gente não deixe esse tema se perder nesse mundo de coisa que nós estamos enfrentando nesse nosso dia a dia. E parabenizar aqui aos dirigentes, né, o doutor Bellini, que não está aqui, mas o doutor Anchieta, que trouxe esse tema, e dizer que a união é muito necessária. Então, vocês podem contar comigo sempre, que a gente foque nesse trabalho, focando em que a gente traga para o município não só o ônus das responsabilidades, mas também o ônus de arrecadação melhores, né, recursos melhores, mas também a responsabilidade de uma gestão eficiente cada vez melhor. Então, acho que é isso que eu queria trazer para todas as senhoras e os senhores aqui nessa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Parabéns, Marcelo. Realmente você colocou em pontos que é onde o nosso trabalho está focando. As reformas. Temos que trabalhar para as reformas. Sabemos da dificuldade. Como é que você discute uma reforma política dentro da política? Fora da política você não vai discutir. Então é realmente um problema muito sério. Mas é o seguinte, pessoal, nós temos o Marcelo aqui mais 20 minutos, né? Mais 20 minutos, vamos fazer perguntas. Primeiro inscrito é o presidente Anchieta. Por favor. Meu caro amigo Marcelo, parabéns. A sua palavra fez e faz muito bem e, portanto, fará ao nosso grande projeto de reforma do Estado brasileiro. Para cada palestrante, já são mais de 40, eu tenho uma pergunta. Para o Marcelo, eu tenho um pedido. Marcelo, você é o terceiro palestrante que feriu o tema que é de interesse de todos nós, a Lei de Liberdade Econômica. Eu escrevi um texto, está publicado em revistas técnicas, mas está à disposição da comunidade empresária. A Lei de Liberdade Econômica e o Empresário. Esperado encontro marcado. É o título. Agora vai o meu desabafo, a decepção. Por quê? Porque a lei é boa. Marcelo falou sobre isso também. Nós temos no ordenamento jurídico instrumentos legais de primeiro mundo, mas a mania brasileira, o jeitinho brasileiro, a preguiça brasileira não deixa a coisa acontecer. Qual é o pedido para ser breve? Né? É lâmpada de Aladim não, porque é só
pedido. Na verdade, o que nós precisamos é que o cidadão do lado de lá do balcão, o funcionário público, venha atenda ao empresário. A lei é boa, a lei abrevia procedimentos, a lei elimina a burocracia, mas o menino do balcão não sabe. Não contaram para ele. O servidor público, operador da lei de liberdade econômica, tenho certeza, não leu. Portanto, não funciona. Aí, de novo, os alvarás, o pedido de vistoria, a vistoria não vai, o que vai que é um trocado, o trocado é caro. Tudo isto a lei de liberdade econômica excluiu. Mas se o servidor público não souber, não vai acontecer. O prefeito de Belo Horizonte, cumprindo um compromisso solene que ele tinha com a Seminas, sancionou a lei municipal de liberdade econômica. Será que os servidores municipais a conhecem? Arrisco dizer. Não sabem. O pedido é o seguinte: o SEBRAE podia, exatamente em prol dos empresários ou do empresariado em geral, produzir alguma coisa, um curso, uma palestra, uma diretriz, um diretório, para distribuir, para entregar para os servidores públicos. Senhor servidor, a lei é esta. Sabe aquele prazo de 30 dias? São 30 mais não. Sabe aquele alvará? Ele não existe mais não. O servidor público não conhece a lei de liberdade econômica. O SEBRAE podia nos ajudar nisso. Boa colocação. Isso acontece mesmo, eu citei aqui a regulamentação. Quando você traz a lei da liberdade econômica para um município, cada município regulamenta de algum formato, mas o cerne da lei, né, a espinha dorsal ali é igual para todos os municípios. Então a gente já está fazendo isso juntamente com o governo do estado. Eu citei aqui, o SEBRAE está capacitando servidores públicos municipais para outros aspectos de outras leis. Nós estamos trabalhando sim. O SEBRAE tem o SEBRAE Play, que é uma capacitação digital, né, e nós estamos trabalhando. Agora, tem uma coisa, doutor Anchieta, que é muito importante e vale muito para muitas pessoas que estão aqui, aliás, para todos nós. A gente trabalha, o SEBRAE trabalha muito em parcerias. E se as lideranças empresariais, se as lideranças locais, elas não se unirem e não trabalharem juntos e não cobrarem essa mudança de atitude do servidor, às vezes, e como eu disse aqui também, não é do servidor na ponta, é da liderança do servidor, né? Eu citei aqui, e acontece isso muito, tem um cargo de confiança para ser secretário, para ser gestor ali, diretor de um órgão que é importante para que a lei seja executada de maneira correta, né? E muitas vezes a pessoa escolhe alguém que não é devidamente capacitado também, e aí não troca aquela pessoa. Eu já vivi isso muito quando nós fizemos a implantação do Minas Fácil, aqui em Minas Gerais, quando a gente chegava e mostrava essa evolução que o município teria para o prefeito, com a implantação da lei, ele geralmente cedia um servidor do município que estava encostado. Era alguém que eles não gostavam, era alguém que ele estava lá, não podia mandar embora, não tinha capacitação, e aí ele falava assim, vou te ceder esse... E era uma dificuldade, né? Então, pode ficar tranquilo, o SEBRAE já está trabalhando, receba esse seu pedido, e brevemente nós teremos um formato, uma modelagem muito forte com relação à aplicação da lei geral, a lei da liberdade econômica. Deixa eu, o presidente Aguinaldo, se você me permite, deixa eu contar um caso para vocês, eu não sei se tem algum contador aqui presente, né, alguém que é da área contábil. Vocês sabem que quando a contabilidade faz a folha de pagamento no começo do mês e ela emite a GPS, né, que é a guia da Previdência Social, a partir daquele dia que ela emitiu a GPS, que vence no dia 20, lá no dia 20, se você for tirar uma certidão negativa na Receita Federal, a sua certidão sai positiva com efeito negativo. Por causa dessa guia que vai vencer dia 20, que não venceu ainda. A Receita Federal faz isso. E olha, eu já conversei com o ministro de Estado,
Já conversei com o ministro do TCU, ninguém quer mexer na Receita Federal com esse ponto. Por quê? Por que eu fui conversar? Muitos micro e pequenos empreendedores, quando vão buscar algum tipo de crédito, o banco pede as certidões. Quando ele leva essa certidão positiva com efeito negativo, o banco pergunta, você tem algum parcelamento? Você tem algum débito que você negociou? Tem algum tipo de movimentação? Fala, não tem nada, eu não devo nada. Não deve, se é positivo. Aí quando ele vai ver, aí a seguir, o que ele faz? Ele paga a guia. Aí daqui 2 dias, 2 dias, a certidão já sai negativa. Então, provavelmente, o que acontece? Há uma grande antecipação de receita, né, por causa desse problema que para todos nós empreendedores no Brasil todo. É um absurdo. E assim, vou falar com muita sinceridade. Quem é o doido que vai levantar a mão e fazer um procedimento contra a Receita Federal lá? Não é? Aqui, ó. Os advogados falam isso. Não, pode acontecer, né, de alguém. Então, assim, é isso, né? Nós realmente temos que ter essa união forte para que a gente consiga resolver esses problemas pequenos, esses problemas médios, esses problemas grandes. E precisamos de todos unidos. Né? Precisamos de todos unidos. Maria Elvira. Boa noite para todo mundo. Saudando o doutor Anchieta, né? Saudando Marcos Brafman e todos presentes, né? Doutor Aguinaldo. E eu queria dizer, Marcelo, que eu acho que eu ouvi praticamente todas as palestras desse seminário que o doutor Anchieta propôs. E eu achei a sua palestra hoje das mais claras e objetivas que nós recebemos aqui. Para mim não é surpresa, porque eu acompanhei o seu trabalho na secretaria, né, do governo Márcio Lacerda, do qual eu fui conselheira do fórum, né, e sempre achei você extremamente objetivo, firme, e também uma postura jovem, né, que eu acho muito importante, essa renovação da administração pública. Você hoje falou uma coisa que eu achei assim, extremamente lúcida. Eu também me preocupo muito com a reforma política, mas hoje, quando você colocou aí o que a Câmara Municipal de Belo Horizonte vai viver agora, eu vi um retrato... Maria Elvira já está vivendo. Já está vivendo, né? Eles já estão vivendo. Eu vi um retrato assim terrível, sabe, do que nos espera, né? E que está sempre nos esperando, né? A cada ano, a cada vez que vem uma eleição. E então eu acho que é mais uma preocupação nossa aqui para casa. Essa casa aqui, a Seminas, ela está sempre tendo um papel muito fundamental nas coisas de Minas, né? De Minas e do Brasil, porque ela sempre se antecipa. Ela tem uma visão muito clarividente dos problemas. Sempre foi assim, né? Outros presidentes, com outras épocas, em outras épocas. Mas eu queria também apresentar... Sempre trouxe à luz discussões importantíssimas, como essa que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Muita gente que está aqui talvez não saiba disso, né? Até a vinda da Fiat para Minas, olha só, quantos anos atrás. Foi fundamental a participação da Associação Comercial de Minas. Mas eu queria registrar que eu cheguei aqui hoje um pouquinho atrasada, mas eu trouxe 2 pessoas que eu queria apresentar aqui para a plateia. Uma é uma pessoa muito importante lá de Patrocínio, ex-vereadora, ex-presidente da Câmara, ex-vice-prefeita, que é a Marta Elias. Levanta aí, Marta Elias, pode conhecer, viu? E hoje é uma grande empreendedora lá do município. Como é que é o nome do seu condomínio que vocês fizeram? Cerejeiras. É um grande empreendimento do município de Patrocínio, né? Famoso pelo café. Também o doutor Rômulo. Rômulo, levanta aí, pessoal. O Rômulo é mineiro de Lavras, mas mora no Rio de Janeiro. Ele se aposentou, também um empresário muito forte. Ele é primo de um famoso médico aqui de Belo Horizonte, o André Murad, oncologista, escreve no Estado de Minas toda semana, né? E ele amanhã ele preside a confraria Nota Sul, que amanhã vai se apresentar no Palácio das Mangabeiras
para o qual todos estão convidados, um concerto muito bonito, com o maestro e professor de violão clássico, Everson de Brito, às 20 horas da manhã, no Palácio das Mangabeiras, viu? Amanhã, às 20 horas, a partir das 19 horas, né? Isso, lá no Palácio das Mangabeiras. É o pessoal que gosta de cultura, de música, é na hora de prestigiar. Então, Marcelo, eu queria te cumprimentar, né? Até porque, por conhecer o seu desempenho já há tanto tempo e ver você cada vez evoluindo mais. E eu penso que a sua participação também como candidato a prefeito de Belo Horizonte foi muito importante, porque acho que você aprendeu muito, também colaborou muito e cada dia está se tornando uma pessoa mais preparada para trazer para a gente, como você trouxe hoje, a sua visão e cada vez, quem sabe, continuar aí na política, porque eu acho que você é uma figura de muito futuro para nossa Belo Horizonte e para Minas Gerais, viu? Obrigado. Eu acho que todos nós somos políticos. Eu acho que todos nós que estamos nessa sala aqui somos políticos. Tem uns que são políticos eleitos, né? Tem outros que são políticos que trabalham, né? Você foi política, né? Você trabalhou eleita, você foi executivo também, trabalhou no executivo. Todos nós podemos dar a nossa contribuição. Olha que contribuição maravilhosa que a Seminas está dando, né? Olha que tema tão relevante e difícil de engolir, né? O empresário precisa trazer as lideranças, conversar, né? Assim, é difícil, não é fácil, é um tema que as pessoas... Não é fácil, né, doutor Anchieta, de enxergar. As pessoas não enxergam. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer em conjunto é como que a gente pode pegar um tema desse e mostrar no dia a dia. Eu queria dar esse depoimento, reforçar o meu depoimento, o Dia Livre de Impostos. A CDL-BH, junto com todos vocês, as entidades todas participam, não é só a CDL-BH hoje mais. Ela começou falando do Dia Livre de Impostos, que era quando terminava... Por que é final de maio? Porque é quando o brasileiro para de pagar imposto e começa a ganhar dinheiro para ele mesmo. E a gente mostrou isso, e hoje é um tema que isso é discutido no Brasil todo, né? Como que essa carga tributária é elevada, como é que a gente precisa desse retorno bem feito, desse tributo que a gente paga, porque não é só reclamar da carga alta, mas também do retorno desse pagamento que a gente faz, mas a gente achou um caminho. E não sei se todos vocês sabem, ele se tornou um movimento de protesto que beneficia o cidadão. Muitas empresas de Belo Horizonte e de outras cidades do estado e do Brasil fazem movimentos e que vendem produtos sem a carga tributária. Hoje, eu posso falar isso porque é aberto, porque já foi declarado, é o segundo melhor dia de venda da Drogaria Araújo. Só perde para o Natal. O movimento que nós vemos. Então, nós estamos buscando uma educação diferenciada para o cidadão, para ele ver. É difícil? É difícil. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que, né, a Seminas está providenciando aqui para a gente, está proporcionando melhor, é muito importante, é muito relevante. Aqui devia ter 500, 1000 pessoas aqui, principalmente as lideranças. Nós devíamos estar todos aqui nos colocando à disposição das Seminas para que a gente possa trabalhar essa questão da reforma do Estado de maneira didática, né? Eu sei que não é fácil, porque tem muitos temas. Muitos de nós aqui provavelmente está lá esperando para fechar a loja de novo, esperando acabar aqui para correr lá para fechar o negócio dele, né? Então é isso que acontece. Mas se nós, pessoas de bem, unidas aqui, não continuar nos reunindo para fazer coisas boas, as pessoas que não têm esse propósito vão continuar se reunindo e vão continuar levando vantagem. Eu acho que é isso. Em seguimento aos questionamentos, nosso presidente em exercício, Marcos Brafman. Lembrando que nós só temos mais 15 minutos para conviver aqui com o Marcelo. O presidente Marcos Brafman. Obrigado. A mão dos 2 minutos de pergunta, né? Eu quero, em nome do presidente Bellini, te dar os parabéns, né? Agradecer a sua presença. Não esperava nada mais do que isso, né, Marcelo? Pela sua experiência associativa, empresarial, de que realmente você ia trazer uma contribuição muito importante
o que está sendo feito pelo presidente Anchieta, que é uma agenda para o futuro. Quando a gente fala de reforma, né, presidente Anchieta, nós estamos falando de agenda para o futuro, e essa é a nossa intenção, né? E quando você vem falar dos municípios, eu acho que tem muito a ver com esse futuro, porque realmente as coisas acontecem nos municípios. Eu queria então te ouvir, Marcelo, pela sua experiência e tendo em vista esse foco nos municípios, duas questões que eu acho que são importantes em termos de futuro. Primeiro é a sua opinião sobre as emendas parlamentares. E segundo, é um pouco o que o presidente Aguinaldo falou, mas eu acho que você pode contribuir muito, que é em relação à reforma política, do ponto de vista do município. Então, são duas questões que eu acho que tem muito a ver com o município, que você falou en passant, mas eu acho que você poderia nos ajudar mais nesse assunto. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu vou remeter aqui a um posicionamento que eu tenho, mas que veio muito adquirido do Marquinhos Neco, está aqui, né, que é o voto distrital. Eu acho que é super importante a gente trabalhar a questão do voto distrital, né? Você está próximo ali, você trabalha as questões próximas de você, é isso que a gente faz. Naturalmente a gente faz isso, né? É por isso que a reforma política ela é importante, né? Ela é importante. Então, assim, eu acho que respondendo, o voto distrital aqui, né, já não preciso falar mais nada, que senão nós vamos ficar escorrendo aqui, não é isso. Não, pois é. A reforma política ela tem que trazer alguma coisa, né, a mais para a gente, e aí o voto distrital eu acho que faria. A emenda parlamentar, ou a emenda impositiva, que agora nós temos emenda impositiva, né? Assim, eu não vou ficar em cima do muro, sabe? Eu acho que é um formato em que nós, é o formato nosso, é o formato do Brasil. Isso, sabe? Assim, eu não concordo, eu acho que nós deveríamos ter um planejamento, né? O Dr. Márcio Lacerda tentou fazer isso, a BH de 2030, lá em 2013, 14, 2030. Era para deixar isso para sequência, né? Nós temos, eu não posso deixar de falar também, Marcos, do CODESE, né, que nós criamos, a Seminas participa, a CDL participa, o SEBRAE participa, mais de 70, mais de 80 entidades participam. Quase 100, né? É isso, é a sociedade se organizando para falar o seguinte, olha, gestor público, você vai passar, mas nós, sociedade, vamos continuar. Talvez não seja o Marcelo, presidente da CDL, mas está lá na CDL, no SEBRAE, na Seminas, na FIENG, né, na Sinduscom, em vários outros, CMI Segov. Está lá pessoas com esse mindset de que a gente precisa planejar. É óbvio que a gente precisa realizar coisas imediatas, né, a médio prazo, mas também precisamos pensar a longo prazo. E eu não concordo com essas emendas porque eu acho que distorce. Talvez parte delas tenham bons propósitos e sejam efetivas na sua colocação, na destinação, né? As emendas têm uma destinação. Mas eu acho que, na sua grande maioria, é só jogo político. Eu acho que nós não merecemos isso. Aliás, nós não estamos preparados de maneira nenhuma para isso. E o que nós estamos vendo é o que acontece, né? Mas, assim, objetivamente, a minha opinião é essa. Temos mais dois inscritos, o Túlio Cambraia e o Roberto Fagundes. Por favor. Em poucas palavras. Rápido. Meu assunto é mais específico, quando o senhor colocou aí a questão da agência de viagem. Eu trabalho nessa área, viagens, eventos corporativos, e eu acredito que nenhuma empresa séria que possa entregar qualidade para o SEBRAE participa de pregão eletrônico. Vocês são obrigados a comprar por pregão eletrônico. Então vem uma agência do Rio Grande do Sul, vem uma agência do Amapá, de Aruba, deve aparecer agência, do mundo inteiro. Foi criada mês passado. Só para isso. Entra no pregão eletrônico fazendo leilão. Então, uma agência séria, que existe várias em Belo Horizonte, Minas Gerais, não participa disso. Então vocês vão sempre estar na mão de pregoeiros, que isso é leilão, nada mais do que leilão.
Então, para você entregar alguma coisa de qualidade, você tem que ter um custo, você tem que ter gente para trabalhar, gente boa para te atender, né? Então, o Sebrae e outras ficam na mão desses pregoeiros. A gente tem... o que eu faço, a CDL, como a Seminas, é uma associação privada, então nós não temos essa questão. No Sebrae, eu aprendi isso muito na prefeitura, a gente tem que trabalhar muito bem os termos de referência, né? E você tem que fazer com que aquele termo de referência seja cumprido e você tem que fazer as notificações, acho que é outro nome, se alguém tiver aí, Gaspar está lá mexendo no telefone, ele e o Guilherme, filho dele, mas você faz quando você tem um erro de atendimento, você notifica, né? Isso. Não é notificação, é outro nome, eu perdi o nome aqui. E muitas vezes, quem recebe o serviço, o pessoal do Sebrae, quando eu cheguei lá, fala assim, mas se eu fizer, eu falei, tem que fazer. Você tem que fazer, porque se não tiver, e faz o processo correto, porque senão ele vai ganhar o dinheiro, não vai prestar o serviço, todo mundo vai morrer de raiva, nós vamos ser mal atendidos se você não fizer o procedimento correto. Mas só está certo. Realmente é pregão, né? O pregão, vem ali tirando o preço. Pregão eletrônico, né? E muitas vezes acontece que a pessoa coloca o preço menor para depois falar que o contrato está com desacordo econômico, desequilíbrio econômico. Desequilíbrio econômico. Aí pede um adendo, né? Daqui a pouquinho fala, olha, eu estou com desequilíbrio econômico porque o preço disso, aquilo ali. Então é isso. Mas é um problema. Eu gostaria muito de ter o Sebrae. O Sebrae Minas tem um orçamento de 570 milhões anual. Tem uma estrutura grande. Muito desse orçamento já vem carimbado do Sebrae Nacional. Mas a gente gostaria muito de privilegiar as empresas mineiras. Né? Principalmente as micro e pequenas empresas que poderiam estar fornecendo para a gente. A gente não consegue. A legislação, TCU, TCU, CGU, né? Eles realmente ficam no pé da gente fazendo. Mas é isso. O que nós temos que fazer é capacitar nossos servidores lá, nossos colaboradores, para cada vez mais ter termos de referência cada vez mais dificultosos no sentido da prestação adequada do serviço. Obrigado. Presidente Anchieta e presidente Márcio, vocês. Doutor Roberto Fagundes não queria fazer uma pergunta? Você está no seu horário. O AIAC Minas é uma criação e é personalizado, viu? Marcelo é do Marcelo, faça favor. Bravo. Vai lá. Representando as damas e as diretoras eméritas da casa. O que é o símbolo das eméritas? Presidente Marcelo, também em agradecimento de fazer a entrega de 2 documentos que nós consideramos muito importantes nas Seminas. O primeiro é a Razão a Seminas, Tribuna dos Empresários das Instituições, que é um documento elaborado pela JASA, na verdade pelo doutor Anchieta, contando a história das Seminas nos seus 4 anos de mandato. Então é uma leitura indispensável, muito importante para conhecer a história das Seminas. E um segundo documento que acabou de ser lançado, né, que é o Minas Gerais Business Guide, que é, eu acredito, né, Roberto, que é a única publicação que faz referência a toda a parte de importação e exportação de Minas Gerais. Então é um guia sobre a parte de relações comerciais, importação e exportação de Minas Gerais em 6 ou 7 idiomas, se não me engano, 6 idiomas, e foi... Agora acabou de ser lançado, está recebendo praticamente de primeira mão. É o Minas Gerais Business Guide. O nosso presidente de honra, Aguinaldo Diniz, né, as considerações finais, eu quero realmente agradecer muito. Sei que foi muito importante a sua presença aqui,
né, com seu conhecimento, sua experiência. Como você falou, somos amigos de longa data, então eu conheço muito da história e sei que realmente todos aqui tiveram uma tarde muito importante, produtiva, e que vai realmente, né, presidente Anchieta, nos ajudar, secretário Gustavo, presidente de honra Aguinaldo Diniz, nos ajudar muito nesse projeto que, igual eu falei, né, agenda para o futuro. Muito obrigado, parabéns. Eu queria reforçar o meu agradecimento e a honra. O que eu acho que é mais importante que eu estou fazendo aqui é trazer o meu compromisso e o meu comprometimento com vocês, para que possam contar com o SEBRAE enquanto eu estiver de presidente do Conselho, possam contar com a CDL enquanto eu estiver de presidente da CDL. Estão aqui várias pessoas da nossa diretoria, para que a gente apoie esse trabalho, né, de várias maneiras. A gente sabe que precisa de vários apoios, vários tipos de apoios, né, e que a gente possa também, que eu possa ajudar vocês a trazer mais lideranças para agregar a esse trabalho tão importante, não só para Belo Horizonte, Minas Gerais, mas para o Brasil, né? Eu queria justificar a minha saída aqui, e é importante para mim falar isso com vocês. A Gabriela, minha filha, eu tenho uma filha de 26 e um Henrique de 22. A Gabriela, minha filha, hoje foi a São Paulo, e ela foi fazer um bate-volta. E ela foi fazer uma entrevista numa empresa lá. E ela me ligou quando eu estava chegando aqui, que ela conseguiu antecipar o voo dela, e toda feliz, porque provavelmente a empresa vai contratá-la. E ela falou: pai, você pode me buscar? E como é que eu falo não, né? Então, acho que todos vocês entendem essa minha saída aqui. Eu vou lá, porque eu já venho conversando com ela, já vou acolhê-la, tá certo? Obrigado, gente. Boa noite, viu? Prazer em vê-los todas e todos.